Olá pessoal, aos participantes aí do segundo simpósio de águas urbanas. Sou o professor Claudinei da Cruz e nós vamos falar com vocês sobre impactos ambientais e recuperação de ambientes fluviais urbanos. Primeiramente eu queria agradecer a professora Juliana Américo pelo convite para poder falar com vocês sobre esse tema muito importante, muito relevante. Eu sou o professor Claudinei da Cruz, né? Eu trabalho na linha de recuperação de áreas degradadas, de áreas naturais, áreas urbanas, trabalho com recuperação de fornecimento de água, manejo de plantas aquáticas, invasoras e trabalho com desenvolvimento de produtos de interesse ambiental, né? Então nós vamos falar sobre esse tema relacionado às águas urbanas, né? E como estão os nossos ambientes aí. Espero que tenhamos aí uma boa palestra e que tenhamos aí um compartilhamento de bons conhecimentos. Bom, eu dividi essa apresentação em 5 tópicos, né? Primeiro, falar um pouco rapidamente sobre águas urbanas, águas e os corpos hídricos urbanos, o efeito da urbanização, os impactos da urbanização e alguns processos que pode ser feito de recuperação e quais são os desafios. A deterioração da qualidade de água no meio urbano está relacionado com o processo direto da urbanização desordenada que ocorre em todo o mundo, mas especialmente na América Latina, onde 77% da população vive nos ambientes urbanos. Então nós temos uma pressão muito grande, né, de população, de pessoas presentes num determinado local, numa área muito pequena, formando uma densa massa que produz impactos extremamente danosos aos corpos hídricos, né? E nós vamos também ver um pouco sobre essa relação. Então, as águas urbanas, né? O que seriam águas urbanas? Vocês que estão participando desse simpósio aí, né? Qual que é o objetivo? Inclusive, esse é um tema que tem que ser mais discutido, né? Mais bem compreendido, né? Por toda a comunidade científica. Então, nós temos várias formas de utilização da água urbana, né? A água urbana ela pode ser utilizada aí para abastecimento, para a captação de atividades industriais e agrícolas, para combate a incêndio, sistemas de refrigeração doméstica e industrial, limpeza doméstica e pública, entre outros usos múltiplos aí, né? Então nós temos diversas aplicações da água urbana. Isso requer qualidade de água, né? Ou seja, para todas essas utilizações nós precisamos de água de boa qualidade. A água urbana ela tem basicamente 4 ciclos, né, que envolve a sua disponibilidade para esses usos. A primeira é a captação de águas em mananciais. Esse é um problema muito sério, né? Nós vemos que nos últimos anos, com a crise hídrica, esses processos têm cada vez se tornado mais difíceis, né? A filtragem e desinfecção, o armazenamento em reservatórios, esse é um outro desafio das grandes cidades, né? O armazenamento, nós temos grandes quantidades de perdas, né? E distribuição.
também é outro local, outra etapa que temos grandes quantidades de perdas de água. Então, às vezes não é o problema nem na captação, mas sim nos sistemas de perdas, né? Então, nós temos muita perda. Isso seria um tema até para uma conversa à parte, né? O quanto a gente perde dessas águas. Como que se compõe, né, todo o escopo sobre áreas urbanas, né? Como se as águas urbanas elas são formadas? Elas são formadas de utilização domésticas, de águas residuais industriais, de águas de infiltração, que é uma pequena fração, já que a maioria das cidades brasileiras ou pelo mundo elas são todas muito impermeabilizadas, né? E ainda tem o efeito das chuvas, lavagem de pavimento, irrigação e outros usos múltiplos. Então as águas têm todo esse processo de formação. No caso específico das águas urbanas, a precipitação, interceptação, recarga, utilização pública, captação pluvial, irrigação e outras atividades das cidades englobam dois sistemas: o sistema de abastecimento, o de esgoto sanitário e o de drenagem urbana. Esses processos estão interligados, né? Quanto melhor for meu sistema de abastecimento, quanto melhor for o meu sistema de esgotamento, né? Quanto melhor for meu sistema de drenagem, melhor eu vou ter o controle dessa água. O problema é que, geralmente, os nossos sistemas de esgoto sanitário, né, eles são ruins, e o nosso sistema de drenagem urbana ainda é um sistema de drenagem que precisa ser revisto do ponto de vista de engenharia. Então, na verdade, esses processos eles não se conversam muito bem, o que resulta em vários impactos na qualidade e também em efeitos quando a gente tem algum sistema, algum evento extremo, como aumento da pluviosidade. Nós vamos ver isso ainda mais adiante. O que leva então o processo de formação, de utilização desse encaixe das águas urbanas. Água urbana, então, a gente já falou, né? Os componentes aí são desde do abastecimento, passando por esgoto, drenagem, inundações e gestão de resíduos sólidos. Águas urbanas têm uma meta que é conservação do ambiente, que essa é uma meta que está longe da realidade hoje de ser alcançada, e os seus usos, né? Então, todos os usos consultivos, o abastecimento, a captação e os não consultivos, né? Que seria a preservação dos ecossistemas, a recreação, navegação, a harmonia e o ajuste paisagístico. Na verdade, você percebe que a água urbana ela é tratada somente quando você tem um problema. Você nunca trata a água urbana como se fosse algo que faz parte do componente da cidade. Então nós vamos ver isso também. O que pode prejudicar, né, a qualidade da água urbana? Primeiro é o ponto de vazões máximas, né, quando você tem aí processos gradativos de pulsos de inundações, a produção de sedimento, a presença de resíduos sólidos e as ligações clandestinas de esgoto doméstico, industrial e também o sistema pluvial mal planejado. Então, tudo isso faz com que você tenha uma qualidade de água urbana deteriorada, prejudicada, e essa água ela não só não atende a população urbana, como ao passar pelas cidades ela
perde qualidade e ainda atrapalha alguns outros usos múltiplos, por exemplo, para a agricultura. Então, nós vamos falar agora sobre os rios urbanos e as relações que as cidades têm com seus rios, né? Nós vamos entender um pouco sobre essa relação das águas urbanas. Então, rios que se encontram em águas urbanas, é fácil a gente ter essa justificativa, porque a maior parte das cidades no mundo, elas surgiram próximas a rio. O objetivo simples: abastecimento, irrigação, consumo, fonte de alimento e transporte de recursos, né? Só que com o tempo a urbanização modificou esses sistemas, né? Então, a mudança desses sistemas hídricos se dá pela impermeabilização do solo, interferência no leito, que são para mim um dos maiores problemas que as águas urbanas sofrem, degradação de mata ciliar e ocupação irregular de margem, que para mim esse é o segundo maior problema das águas urbanas brasileiras. São Paulo, Porto Alegre, Vitória, Salvador, Manaus, se você pegar todas as grandes cidades, elas têm alguma ligação direta com um corpo hídrico que se tornou um corpo hídrico que era natural, se tornou um corpo hídrico urbano, né? Nós nem deveríamos discutir essa diferença, mas com o processo de urbanização ele foi desordenado e mal planejado. Hoje nós temos situações aonde a maior parte da população acaba ocupando as áreas onde deveriam ser ocupadas pelos corpos hídricos. Quase que uma briga. E essa ocupação, essa impermeabilização de solo, essa interferência de leito, ela faz com que você tenha, então, os problemas que a gente vê em eventos quando a gente tem chuvas ou quando a gente tem seca, né? Esses eventos, eles são relativamente fáceis de detectar e fácil de entender por que as áreas acabam sofrendo esses processos. Então, a bacia de uma área urbana, ela sofre vários processos de transformação, né? Então, o primeiro deles a gente chama de urbanização e impermeabilização. O objetivo é sempre impermeabilizar o mais rápido possível. Outro processo que ocorre na bacia é represamentos, né? Com isso, eu tenho uma mudança em alguns regimes como desmatamento, erosão, ajuste de canais, e aí eu começo a ter uma série de interferências até chegar na poluição pontual ou difusa. Então vejam, quando eu pego uma bacia que era natural, eu pego um corpo hídrico e eu altero todo esse processo, eu passo a ter então mecanismos que levam a se tornar um ambiente artificial. Esse ambiente artificial, se ele fosse respeitado e ajustado conforme conforme os seus processos naturais, respeitando regimes de chuva, respeitando mata ciliar ou respeitando qualquer dos seus processos naturais, talvez nós não tivéssemos tantos problemas. O problema é que a ocupação desordenada de margem e o processo de impermeabilização e também o uso excessivo dessa água acabou transformando esses rios em canais. E esses canais se tornaram problemas para quase todas as cidades brasileiras, né? Então, isso é um mecanismo que nós temos de transformação da bacia, né? Essa transformação, ela é muito mal planejada. Então,
o que leva ao senso comum, né? O que leva ao senso comum? O senso comum ele serve para balizar como que a nossa sociedade ela se relaciona com as águas urbanas. Então, o primeiro senso comum é o desconhecimento dos serviços ambientais que as águas urbanas realizam, né? É difícil você entender qual é a importância daquele rio, por quê? Ou daquela água, porque você não consegue relacionar a importância daquele mecanismo para o seu dia a dia. Então as pessoas passam pelos corpos hídricos, mas elas não reconhecem os corpos hídricos. Então há uma desconexão da população com o rio, né? Geralmente, só quando a gente tem algum evento extremo, como seca, né? Ou com enchentes, principalmente enchentes, é que você tem alguma lembrança da importância ou do efeito do rio, né? E nós temos é muito comum no Brasil a canalização. A canalização de rios, né, ela levou a um processo que ela piorou os mecanismos de enchentes, né? As pessoas acham que canalização melhora, mas canalização não melhora, ela favorece o pulso de inundação, né? É mais um sistema onde eu tenho a passagem da água sem nenhuma relação de margem ou sem nenhuma relação com a cidade, né? E todo rio urbano é tratado como um problema público, né? O conceito da baleia e da vaca, né? Por que a baleia está extinta, quase em extinção, e a vaca não, né? É porque a baleia é pública, né? E a vaca é privatizada. O processo de relação urbana passa simplesmente a população deixar na conta dos gestores públicos a manutenção e todos os processos que a urbanização ou ocupação desordenada levou para sua relação com o corpo hídrico e relacionar com a qualidade da água urbana. Então, na verdade, a população transfere sua responsabilidade para os gestores, que transferem suas responsabilidades para a população. E nessa briga, quem perde é o rio, né? Então, esse é um processo difícil de resolver. E no Brasil, um outro problema é a gestão de resíduos sólidos. Nossa população, ela tem um nível de educação ambiental muito baixo e com isso a quantidade de resíduos sólidos que atingem os corpos hídricos urbanos é muito grande, né? É muito comum você ver descartes intencionais, né, de resíduos sólidos em corpos hídricos urbanos. Então esse é um problema, esse é um senso comum. Eu estou falando para vocês isso tecnicamente, eu estou dizendo do dia a dia. Como que as águas urbanas elas enfrentam, né, todos esses processos de um descaso ou descuido da própria população e da própria gestão pública. Então, isso tem a ver com uma série de fatores. Entre esses fatores está a arborização, por exemplo, né? Nós temos algumas cidades muito arborizadas e muito impermeabilizadas ao mesmo tempo, né? Nós temos cidades que não têm bons níveis de arborização, né? Pegar aí Belém e Manaus, são cidades que estão, por exemplo, dentro da floresta amazônica. E você olha e os índices de arborização são baixíssimos. E a qualidade de água dos rios dessas cidades também é ruim. Mas não quer dizer, por exemplo, que São Paulo, que tem uma boa arborização, também tem uma boa qualidade. Então vejam, a relação de infraestrutura verde com o rio
deveria ser um ponto-chave até para lazer, para uma série de serviços ambientais, ela está desconectada. Então, os sistemas que convergem para o planejamento das cidades, eles não conseguem entender quais são os serviços e quais são as importâncias que você tem entre água e arborização, água e chuva, água e diminuição de temperatura. Esses processos todos, eles são desconectados. Quando eu falo desconectado, eu quero dizer que assim, você acaba tentando resolver pontualmente cada ciclo de problemas sem tentar integrar a solução. Então, a solução passaria por exemplo, eu ter margens não impermeabilizadas, né, não canalizadas, com áreas de inundação, com presença de mata, mas a população não quer a mata, mas a população quer controle de temperatura, né? E se eu coloco uma mata numa determinada região da cidade, se eu crio um parque para proteção de um corpo hídrico, automaticamente esse parque passa a ser utilizado até para depósito de resíduos sólidos. Então, a relação do que eu preciso e da minha e com o ambiente que eu vivo, ela tem uma desconexão muito grande e essa desconexão não favorece a manutenção dos corpos hídricos urbanos. Esse é um dos problemas que nós temos hoje no país. Então, mesmo que eu tenha uma boa arborização urbana, por exemplo, eu ainda não tenho uma boa qualidade de água. A relação da cidade com os ambientes, ela parece ser um pouco fora dos processos, dos serviços que são prestados. A população acaba não entendendo o porquê que eu preciso ter aquilo dentro da minha própria cidade. Então, uma saída é não ter nada disso, né? E depois eu dizer assim, está ocorrendo aumento de temperatura na cidade, né? Um exemplo. Então, esses processos de desconhecimento e não planejamento dessas relações que nós temos dentro do sistema, do ecossistema urbano, leva a aumento da pressão sobre os corpos hídricos urbanos, né? Então, nós vamos passar a ver agora quais são os impactos que as cidades causam nos rios urbanos. Primeiro, vou citar alguns, depois nós vamos detalhar alguns desses impactos, né? Descaso contínuo, degradação dos corpos hídricos, problema de saúde pública e problema estético, uso e ocupação do solo, né? Ocupações indevidas, redução das áreas verdes e infiltração e recarga, que é um dos problemas, não conhecimento da importância dos corpos hídricos no sistema urbano, e os rios são compreendidos como canais de esgoto pela população, gestores e técnicos, né? Não adianta também a gente só achar que a população é responsável por tudo, né? Nós temos uma gestão da população. Se o gestor não consegue mostrar para a população a importância do corpo hídrico, fica difícil você achar que a população por si só vai resolver o problema. E a maior parte dos técnicos querem se livrar do problema da forma mais simples. A forma mais simples de se livrar do problema, tecnicamente, é canalizar o corpo hídrico. Canalizar passou a ser a saída para todos os problemas, mas nós vamos ver que não é verdade, né? E outro problema que a gente vai falar também, que é o tal do lago urbano, né? Esse é outro problema, é outra relação difícil de ter uma relação e uma gestão técnica detalhada. Então, a relação das cidades com os rios, ela é muito complexa e data do início da
Urbanização propriamente dita, né? Ela envolve aspectos econômicos, sociais e culturais. O rio sempre foi suporte para a urbanização, foi suporte para a Revolução Industrial. E o que o rio urbano ganhou de volta, né? Qual foi o entendimento que a população deu para, não só a população, mas a humanidade deu para o rio? Poluição aquática, né? Ele prestou vários serviços, presta vários serviços, e o que ele tem de volta? Poluição aquática. Então, há uma desconexão sobre os serviços que os rios prestam, né? Esse é um processo que precisa ser revisto. Então, os rios são elementos determinantes na forma da urbanização e são condicionantes da sua estruturação, né? A Marginal Tietê, parada por algumas horas em São Paulo por causa de uma inundação transitória, ela faz com que nós tenhamos grandes perdas econômicas, né? Perdas econômicas que nós vimos em eventos extremos como no Rio Grande do Sul, né? Então, quando você faz cálculo de perda econômica, você não faz simplesmente um processo de valoração dos serviços ecossistêmicos que o rio presta. Você só faz um processo de valorização, ou seja, você só atribui valor porque a sociedade não conseguiu, né, utilizar aquele processo. Se ela tivesse conseguido, estava tudo certo. Os serviços ecossistêmicos dos rios urbanos passam por dois processos básicos, né? A regulação de cheias, a purificação de água para consumo, né? São duas relações que as cidades têm de dependência prioritária. Mas o que a gente vê é que esses serviços ecossistêmicos não são lembrados também. E aí as águas urbanas passam a ter maior impacto, né? Então, nós temos um aumento, né, no consumo de água urbana. Isso leva a um mecanismo de escassez, né? Não é só pelo processo de alteração de regimes pluviométricos. Na verdade, é porque a água ela é desperdiçada. Ela é desperdiçada pelo usuário no final do processo e ela também é desperdiçada na captação, no sistema de armazenamento e principalmente no sistema de distribuição. Em algumas cidades, essa distribuição chega a ter 50% de perdas, né? Então, é um processo que a gente vê que é extremamente danoso. Então, não adianta eu ficar só me preocupando com o aumento da captação. Eu tenho que diminuir perdas, né? Mas é mais fácil olhar para a captação, porque a captação está longe do processo de eu ter que ter controle sobre os processos de uso setorial. Então, nesse caso, é mais fácil eu bater, né, no processo da escassez. Estamos tendo escassez de recursos. Nós estamos tendo processo de escassez ou nós estamos tendo mau uso da água urbana. Esse é um procedimento que tem que ser revisto, né? Inclusive a água que é utilizada pela gestão pública. A ação humana pode ter vários impactos negativos e você acaba tendo um cancelamento ou da memória do rio. Então, chega uma fase que a ocupação desordenada ela faz com que você não tenha nem a memória de como era aquele corpo hídrico. Então, os processos de intervenção são até mais difíceis de serem realizados, né? Fica difícil entender que esses são os processos, como que eram os processos naturais. Isso intensifica fenômenos como enchentes e erosões e sedimentação. Então, se eu não tenho relação direta com aquele corpo hídrico, se eu não conheço a sua estrutura, é difícil eu entender como que ele responde, por exemplo,
a intensas, até intensos índices pluviométricos. Eu não consigo determinar como vai ser a resposta, né? E aí chega ao caso de você ter os problemas das perdas econômicas. Então, quando eu altero a várzea, né? Quando eu tenho alteração do leito, né? Quando eu tenho a canalização do corpo, quando eu tenho o direcionamento do corpo hídrico, eu modifico totalmente o seu regime e transformo ele num processo artificial. Só que o volume que ele tinha de espaço para o espaço que ele tinha para alterar o seu volume de acordo com os índices pluviométricos, ele ainda vai ser necessário, né? Não é porque eu canalizei que eu consigo absorver toda aquela demanda. Então, o que acontece na maior parte dos rios canalizados? A enchente, que é uma das promessas de solução da canalização, ela continua. Ela continua porque o corpo hídrico ele tinha uma programação de expansão que agora não é respeitada. E isso faz com que extravase a capacidade, o volume a ser transportado. Isso vira pulso de inundação. É fácil entender que esse processo não iria resolver. Mas aí a ocupação desordenada faz com que a gente tenha necessidade de canalizar para diminuir outro problema que é a ocupação de áreas de risco. Então vejam, eu tenho ocupação em área de risco, aí para resolver o problema eu basicamente vou punir o rio, né? O rio vai ser o punido, quer dizer, eu vou tirar a área, né? A área de movimento do corpo hídrico e vou transformar ele num processo aonde a cidade pode ocupar. E automaticamente essa área ocupada é impermeabilizada, diminui a infiltração. E aí você questiona, por que eu tenho enchente? Eu tenho enchente porque eu não respeitei, né, a hidrodinâmica do rio. E como eu não consegui ter esse processo, eu acabo não tendo o resultado esperado, porque eu acabo tendo pulso de inundação. O pulso de inundação não reserva água e esse processo acaba se tornando cada vez mais complicado. Então, as promessas, né, de canalização que vão resolver os problemas do alagamento não é verdade. Na verdade, quando eu canalizo, eu desumanizo o rio. Essa é que é a verdade, né? E ele passa a ter uma única função, drenar. Então eu passo a ter agora um problema mais sério, que é entender como que esse corpo hídrico funciona sem eu ter nenhuma relação com ele. Essa que é a verdade, né? Então, a ocupação de encostas, né? Esse é o levantamento desse ano do mapa biomas, né? A ocupação de encostas, declive superior a 30 graus, né? Nós temos aí um aumento, né, de 46 mil hectares de áreas urbanas nesta condição, né? 30 mil hectares foram ocupados, 33 mil foram ocupados entre 95 e 2023. A maioria está em cidades localizadas dentro da nossa querida Mata Atlântica, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Maceió. Então vejam, a ocupação desordenada, ela contribui para 2 pontos: aumento da erosão e aumento da sedimentação. E esse processo acaba lá no corpo hídrico, né? E aí quanto mais sedimentado está, menor é a profundidade, maior é o movimento lateral quando eu tenho qualquer processo pluviométrico. Então, esse é um dos problemas. Então, a ocupação desordenada, né, o crescimento das áreas
nós temos uma expansão aí de mais ou menos 25%, né, nos últimos anos. Então, áreas urbanas que estão a 3 ou menos de 3 metros de rio, elas compreendem hoje 1,14 milhões de hectares, 26% do total das áreas urbanas do país. Então, esse é um problema difícil de ser solucionado. Isso requer gestão pública, isso requer investimento, e isso requer recuperação dessa área que teoricamente seria a área de várzea, a área de inundação, né? Então, se nós temos um aumento da vulnerabilidade de inundações, e esse aumento de vulnerabilidade está levando a grandes problemas no nosso país. Então, a ocupação desordenada, né, ela vai aumentar, contribuir para eventos extremos como ocorreram no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente falar em mudanças climáticas, a gente não pode só falar em mudanças climáticas, né? Nós temos que entender que os processos urbanos não contemplam nem o evento normal, né? Nem o evento normal. Quanto mais os eventos extremos. Então, esse é um problema que terá que ser discutido mais a fundo. Eu acho que esse simpósio ele contribui muito para esse tipo de início de discussão, né? Como a gente vai começar a discutir esses processos, como é que a gente vai trabalhar em cima disso. Então, as cidades também contribuem para um outro processo que é a poluição química. Óleos e graxas, né? É muito comum nós termos problemas de contenção industrial, de lavagens. É muito comum a gente ter o descarte de óleos e graxas direto sobre os corpos hídricos urbanos, né? Então aqui é um exemplo de um monitoramento que a gente faz num corpo hídrico que tem um rio e depois ele se torna um lago, que é o sistema de lagos aqui da cidade de Barretos, né? Então nós temos um aumento significativo de óleos e graxas presentes dentro dos lagos da cidade em virtude do mau planejamento de contenção desses processos, né? Hidrocarbonetos de petróleo, então todos os processos relacionados com o uso de combustíveis, você acaba tendo os resíduos desses produtos atingindo os corpos hídricos, né? Então nós temos aí um aumento significativo desses produtos que contribuem para o aumento da demanda bioquímica de oxigênio dos corpos hídricos, né? Poluição por sabão e detergentes, né? Então nós utilizamos muitos desses produtos, né? Tanto doméstico quanto para outros usos múltiplos, e no final isso acaba atingindo o corpo hídrico. Então esse é um problema também importante ser resolvido. Plastificantes, óleos, resinas, enxofre e óxido de zinco, né? Provenientes aí dos pneus, além dos microplásticos que se tornaram poluentes emergentes. Esses também são problemas que a gente precisa resolver, que a gente precisa solucionar. Microplásticos, né, que é um trabalho no Rio Atibaia, aqui em São Paulo, né? Já se detecta teores altos, né, de microplásticos nos corpos hídricos brasileiros, né? Então esse é um problema novo,
com uma solução que ainda está longe de se começar a entender o que eles causam, quanto mais a solução desses problemas, né? Então, vamos ter aí isso daí também presentes. E as mudanças climáticas, os eventos extremos, né? Nós vamos ter novos ciclos de secas, novos ciclos de chuvas intensas. Como que os corpos hídricos urbanos vão responder a esses processos? Isso precisa ser planejado, né? Pegando o Rio Grande do Sul, alguns mecanismos dizem que o governo tinha ciência que esses eventos climáticos poderiam que aconteceram e esse ano teriam informações desde o ano passado, mas um ano vai planejar o quê? Né? Na verdade, esse é um processo que deveria ter sido feito há muito tempo, gradativamente. Então agora nós vamos ter que resolver de forma emergencial. E isso é um dos maiores problemas, resolver tudo de forma emergencial. Então vamos ver como que esse processo vai se dar, né? As mudanças climáticas vão alterar períodos de inundações, vão alterar mecanismos de escassez, devem alterar a qualidade de água, alterar a infraestrutura urbana, tá? E ainda alterar a flora urbana, né? Nós podemos ter novas pragas e doenças em árvores urbanas. Então, como que essas plantas vão responder a esses ambientes mais quentes? Então, tudo isso vai levar aí a uma mudança significativa do que nós podemos ter de impacto no corpo hídrico urbano. Então, os rios que têm aí uma importância cultural, social e econômica, que eu falei lá no começo da parte dos impactos, eles acabam tendo aí apenas sendo vistos do ponto de vista de uso de recursos, né? Nós não observamos os rios urbanos como sendo tendo uma estrutura do ponto de vista dos serviços ambientais e ecossistêmicos que eles podem nos apresentar, né? E os lagos urbanos. Os lagos urbanos, né, eles têm várias funções, né? Abastecimento hídrico, transporte, né? Atuam aí na economia local, lazer e turismo, reduto de biodiversidade, regulação de microclima e combate ao aquecimento global. Mas da mesma forma como nós temos os problemas diretamente relacionados com os rios urbanos, nós temos os problemas relacionados com as águas urbanas que estão nos lagos, né? Então, todos os processos que você tem nos rios, você tem mais intenso dentro dos lagos devido à não relação direta entre a população, a gestão pública e a parte técnica, né? Então, eu tenho os processos de eutrofização muito mais vistos dentro dos lagos urbanos do que em outros corpos hídricos, se eu não tiver, né, os fatores de poluição aquática, que às vezes não é o caso, todos também acabam tendo. Mas os processos de eutrofização, né, a parte de eutrofização, que acaba diminuindo a disponibilidade de oxigênio e acaba levando ao processo de mortalidade de peixes, é muito comum dentro dos lagos urbanos brasileiros, né? Então, você tem um corpo hídrico lá, ele funciona quase como um reservatório, mas ele não é tratado, né, como um lago, né?
Primeiro que eu mudei o padrão natural do rio, transformando ele num lago, né? E segundo que esses processos, então, eles acabam tendo um efeito maior, né, da urbanização. Então, é muito comum nós termos os aumentos de nitrogênio, fósforo, aumento de óleos e graxas, né? Aumento da população de algas, e aí eu vou ter todo esse problema também nos lagos urbanos. Então, discutir lagos urbanos também seria aí tema de uma fala aí, né? De uma conversa, porque na verdade eu tenho aí uma intensificação ainda maior, né, dos efeitos, porque o tempo de residência da água aumenta muito, né? E com isso eu passo a ter esses problemas. Bom, quais são as possíveis saídas, né, para os problemas das águas urbanas brasileiras, né? Como nós falamos, né, precisamos começar a pensar em processos que minimizem esses efeitos. Então, cidades inteligentes, né, diminuir a impermeabilização, a relação a captação, a drenagem de águas pluviais, a gestão de resíduos sólidos, o tratamento de esgoto, né? Todos esses processos precisam ser imediatamente implantados. Como serão implantados e como as cidades estão prontas para fazer essa mudança de paradigma é que é o problema, né? Então, é muito mais fácil impermeabilizar, porque eu não tenho problemas nem de sujeira, né? Segundo o conceito de limpeza, né? Que nós temos muito no nosso país. É muito comum pós-chuva você ver as pessoas lavando áreas, lavando calçadas, né? Então, é uma mudança drástica, né, nesses processos. Mas as cidades inteligentes, elas devem contribuir para que esse processo ocorra. Inclusive, uma das demandas é o aumento da arborização. Então, novos projetos já poderiam contemplar isso, né? Novos projetos de bairros, no plano aí diretor das cidades, né? Nos zoneamentos, poderia já estar contido isso, mas isso não vem sendo, não vem acontecendo, né? Gerenciamento, né, dos recursos. Então, esse é um outro processo que é necessário se trabalhar. Gestão de águas pluviais, né, controle e gerenciamento aí para minimizar processos de enchente, né? Então, vamos entender o ciclo hidrológico natural e reduzir o escoamento superficial. Esse é um problema ainda drástico a ser resolvido. Gestão integrada, né? A gente tem que conversar com todos dentro do processo, né? Toda a população, todos os gestores, né? Então tem que ser todo um processo aí para termos esse resultado. Restaurar não é fácil, né? Restaurar é um processo longo, um processo que envolve restabelecer processos hidrológicos, geomorfológicos, ecológicos. Então, assim, recuperar o que está perdido é muito mais difícil, né? E nós temos vários desafios a serem cumpridos, né? Então, a integração da cidade, os resíduos, a poluição química, a drenagem, a canalização e a ocupação, o controle de enchentes e restabelecer áreas do pulso de inundação, sedimentação, diminuir a impermeabilização, melhorar a arborização e alterações aí, né, dos eventos extremos do clima. Nós vamos ter que enfrentar essas alterações aí. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês. Eu fico à disposição, né? Eu sou o professor Claudinei da Cruz, da
do Unifeb aqui de Barretos. Espero aí ter contribuído aí com o simpósio aí, e eu fico à disposição de todos, né? Eu tenho um laboratório aqui na universidade que trabalha nessa área, e nós temos um laboratório parceiro, que é o Laboratório de Química Ambiental, também pertencente à Unifeb, e fico à disposição de todos aí. E muito obrigado.